O pau aqui vai longe ainda. Essa reunião está sendo gravada. Entendi. Tá. Comecei a gravar agora. Beleza. Então vamos lá. Espera aí, deixa eu beber uma água. Ou traz um copinho. Está aqui do lado aqui. Tá. Então vamos lá. Oi, pessoal. Então, eu estou aqui hoje com o Dr. Darwin Vaz de Lima. Esse faz parte... Na verdade, vai ser um pouco híbrido, tá, pessoal? Isso aqui é parte do esquenta do 22º simpósio, mas eu vou aproveitar e trocar com o Darwin algumas ideias que eu acho interessante, que podem ser úteis para vocês conversar, mas em dois sentidos que o pessoal tem pedido ajuda. A primeira é, ok, Carlos, eu sei que a gente vai ter de fazer uma certa migração para o quê? Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o quê, como é que ele funciona, como são as variações de torque. E eu acho que o cara que hoje mais está falando e mais tem propriedade para falar de torque é o Darwin. Então, eu marquei com ele da gente fazer um bate-papo agora, no sentido da gente estar, como é que fala? Esmiuçando um pouquinho, tá? De uma maneira simplificada, tá? Mas como é que essa transição e o que vocês podem ou deveriam estar entendendo de maneira um pouco mais precisa o conceito de torque. Tudo bem? Faz sentido? Tá. Então, Darwin, bem-vindo. Muito obrigado. Aliás... Opa, é um prazer a gente... Na verdade, isso aqui tem um approach, né? A gente bate um papo antes e tal, descontrai um pouco. E hoje é sábado da tarde, a gente... Nada melhor que um bate-papo desse aí, né? Para não perder o costume. Na frente da piscina, com um verde lindo desses aí atrás, é o lugar perfeito, né? Dá para ficar mais tranquilo. Então, o Davi... prédio verde tem prédio, viu? Eu sou uma ilha no meio de prédios. É uma bela ilha. É uma bela ilha, Davi. Mas, Davi, hoje eu vou te pedir um pouquinho de ajuda. Eu queria escutar um pouquinho, na verdade, de repente, um pouco da sua experiência nessa visão MX/Q, né? MX/Q. E eu vou fazer algumas perguntas que, na verdade, o pessoal já fez perguntas para a gente. Eu simplesmente vou estar transcrevendo aqui para você. Mas, primeiro, vamos partir hoje. Uma pessoa que utiliza Demon MX e vai mudar para quê? Eu comparo muito com aquela época que a gente tinha o bracket tamanho regular e foi para o mini. Mas eu queria saber de você, com relação ao bracket em si, formato, tamanho, o que é essa migração MX para quê? Bom, pessoal, de uma maneira clínica falando, né, a gente só ganha com isso, tá? É um upgrade em cima de upgrade. Hoje nós vivemos de upgrade. O teu celular é upgrade, o teu computador é upgrade. A nossa vida é upgrade, né? Não vai ser diferente a tecnologia de aparelhos. Então, pense bem. Eu comecei com o D2. O D2 eu achava um excelente aparelho, tá? Depois veio o MX, tá? Antes veio o D3, né? Depois veio o MX. Essa transição do D2 para o MX só foi melhor, né? O MX ele era mais compacto, ele tinha um acabamento diferente, o D2 era muito quadrado. Então, a gente já passou por todas essas transições, a gente vê essa saída do MX como uma necessidade, não vai ficar no mercado, ele não sobrevive. Vocês parem para pensar um pouquinho quantos aparelhos autoligados vocês já conheceram nos últimos 5 anos e que já sumiram do mercado. Vou dar um exemplo, um aparelho sofisticado, que fizeram um marketing violento, investiram fortunas, que foi aquele da 3M, o Smart Clip. Eu não vejo mais ele no mercado. Eu não vejo mais pouca gente trabalhando. Então, o Porsche também saiu, hein? Oi? O Porsche também. O Porsche, quer dizer, isso é um processo de evolução, ou você é referência, né?
ou você está fora do mercado. É um mundo que está acompanhando de tal maneira que nós temos que nos adequar. Aí eu saí do MX e passei para o Kill. Eu não trabalho com o MX há um bom tempo, mas eu vou ser sincero com todos vocês. É uma pena o MX, fatalmente ele vai extinguir, não tem como. As indústrias não suportam fazer um concorrente para ela mesma. A gente vê no automobilismo, as empresas começaram a lançar muitos carros parecidos, um fagocitava o outro, estragava o mercado dos dois. Então, aquele que tem a frente de tecnologia, ele só olha para frente, ele não olha de lado, não olha para trás. E é assim que é a vida, é assim que é o mercado. E quando eu vim do Pro MX, eu adorei. Aí surgiu o MX com alto e baixo torque. Nossa, para mim foi o máximo. Eu sei que você vai fazer pergunta disso aí, eu não vou responder agora porque que é o máximo, né? Uhum. E faz parte dessa nossa conversa. E aí surgiu o MX, ou perdão, o Q, ou o Q, como que é. E no que eu falei, nossa, é o que o meu paciente quer, um bracket pequeno e que responda a todas as necessidades da minha vida clínica, como clínico no dia a dia. E hoje eu não tenho nenhum aparelho no meu consultório que não seja aquilo. Por quê? Porque não sei mais me envolver com algo que não me dá a resposta que eu preciso para a minha clientela. E ele chega num certo tempo, profissionalmente, que a clientela não vem só pela tua marca, o teu nome, ela vem pelos teus resultados no mercado. Então, você trata uma garota aí de 25, 27 anos e de repente, no meio social dela, o sorriso dela muda ela, que de todo mundo achar que fez botox, que fez lente, que fez... E ela responde, não, eu tratei com o doutor fulano de tal. Eu só usei aparelho. Vocês veem nossas imagens, muitos de vocês assistindo, né? No dia a dia, aí, as propagandas da Órmica, as imagens contam tudo, não é lente, é os dentes bem colocados na face. E o Kill me satisfez em relação ao MX das necessidades de acabamento, devido às diferenças de torque que nós vamos falar em seguida. Tá? Esse é o segredo. Davi, mas essa é uma das perguntas. O pessoal me pergunta o seguinte: primeiro, um bracket menor tem alguma diferença de colagem? Tem alguma diferença de pressão, de movimentação, de rotação? O bracket Kill, eu não vejo diferença nenhuma em relação ao MX, em relação a rotação, colagem. A única diferença que ele tem é o torque. Se nós pegarmos aquele desenho que os engenheiros mandaram para vocês, você me repassou, você vai notar que ele só foi diminuído de altura. No restante, ele tem a mesma proporção. O tamanho diminuiu um pouco também, né? E o que interessa para nós é a qualidade do aço. Ele pode ser menor, mas o aço suportando, não tem porquê, né? Hoje em dia, o que nós temos aí é um aço inox, né? O aço cirúrgico, que é a mesma constituição do Kill, e com uma qualidade de acabamento excepcional, com fio bom, não é o tamanho que o aço vai suportar, né? Então, nós estamos vendo, desde que lançou o Kill, eu não tenho tido nenhum problema com ele, eu não tenho tampinha solta. A única tampinha solta, tem duas agora, foi o paciente que tirou. Ele queria saber como é que era por dentro, no dentro dele, pelo amor de Deus, né? Então, umas coisas assim. Então, ele corresponde às nossas necessidades. Você não termina o tratamento no amarrilho, na borrachinha, porque caiu a tampa. Não ocorre isso aí. E o MX tinha uma dificuldade de abertura e fechamento. Tá? Ele tem essa dificuldade. Se o paciente tem uma predisposição a tártaro, então é um caos para abrir e fechar ele. O Kill não existe esse problema, porque o sistema de abertura é uma chave que ela vai rotar e ele vai abrir, não tem acordo, né? Uma chave de fenda. Então, nunca tive problema com ele. Então, é algo que é uma evolução sistemática, que nós não temos como fugir dela,
E vou antecipar, logo, logo virá coisa melhor ainda, né? E nós Sim. sabemos que tem muito engenheiro em prancheta desenvolvendo tecnologias mais sofisticadas no nosso sistema. E, para mim, isso é ótimo, porque ficar no mesmo lugar sempre, você vai ficar ultrapassado muito cedo. Então, se nós temos horizontes, os horizontes nunca é para pior, sempre para melhor. E é assim que eu estou na UARM há 17 anos e eu não vejo horizonte aí para sair dessa linha de raciocínio de sistema, né? Legal. Ela satisfaz muito as necessidades clínicas nossas. Ótimo. Realmente, acho que em termos de abertura, o sistema de Q, aliás, é o mais copiado de todos, mas aquele sistema de rotação, você não bota nenhuma pressão. O MX tinha alguns problemas, aliás, você tem uma aula sobre como destravar o tártaro daquela tampinha lá, mas, como a gente sempre falou, né, é um negócio que sempre rolou. Agora, o que também tem uma vantagem, até que é o próprio aquele posicionador, jigzinho dele, né? Eu sei que você fala bastante na parte de colagem, mas como você utiliza aquele jigzinho na parte de colagem para te facilitar? Vamos supor, nos pré-molares, o único que vem com jig é o clear, né? O standard não vem. Não. Então, como o sistema de colagem nosso, que não tem jeito de fugir dele, ele dá suporte às expectativas de quem vai fazer um board, por exemplo, devido à necessidade de você manter as cristas marginais na mesma altura. Tá? Eu discordo com qualquer outra possibilidade de colagem que não seja a crista marginal em ponto de contato e alturas exatamente no mesmo nível. Por quê? Se o board exige que você tenha todos os teus pacientes com essa altura equivalente, quer dizer que outro sistema de colagem você vai formar degraus. Então, esse foi o principal motivo que foi aceito essa publicação científica na Journal Clinical Orthodontic. Tá? Então, essa realidade define a colagem posterior. As cristas marginais no mesmo lugar. Então, você traça uma linha de crista a crista e cola os brackets acima da borda, da base do bracket para cima. O primeiro pré vai definir a bateria anterior. Aí você mensurou, por exemplo, você pega o teu posicionador, mensura quanto que deu o primeiro pré. Deu 4,5 de altura, vamos supor, 2 lotes a incisal. Você vai usar o teu kit de bracket, ele vem com a guia de 5 milímetros de comprimento. Então, o que vai acontecer? Eu obtive 4,5 no pré, a hora que eu for colar o canino, eu não preciso usar o posicionador. Eu não tenho que parar para fazer alguma coisa. Eu simplesmente coloco o bracket, a borda incisal daquele guia de colagem, que é 5 milímetros, na incisal do canino, já vai me dizer que eu estou com a colagem exata. 4,5 no lateral, vamos supor. Entre o 5 e tem uma marquinha que é 4 e 3, você tem um espacinho no meio. Aquele espacinho, você vai tirar ele, vai ficar meio. E assim, o incisivo central igual ao canino, e você cola as baterias, né, seguindo essa linha de raciocínio. Então, é muito dinâmico o processo, sabe? É muito criativo, inteligente o negócio. E coisa que de outros aparelhos você fica parando. É perda de tempo. Nós temos que entender que o que nós ganhamos não é o que nós fazemos, é o que nós deixamos de fazer a mais. Esse é o maior lucro, né? Entendido isso, fica fácil administrar um consultório. Tá? Então, eu vejo esses posicionadores de uma maneira assim criativíssima demais. É o auge, é a apoteose da colagem. Você já tem a medida junto do bracket. Eu acho que alguns pontos que eu preciso estar colocando para quem não sabe ou não teve acesso, o Dr. Daven e a Karina Freitas têm um artigo publicado na JCO que fala dessa colagem pelas cristas marginais. Quem precisar, só dá um toque que a gente tem um artigo traduzido. Tem um vídeo explicando como é que faz essa colagem, que eu acho super interessante. Vocês podem pedir para o seu consultor também.
Com relação aos gigas, eu estava lembrando também outra coisa que eu acho interessante, é que ele muda de cor de acordo com o torque, né? Se você tem torque, o high torque, o low torque, você também vai ter uma cor diferente, ou standard, tá? Mas, você sabe uma coisa que eu estava lembrando, Darwin? Isso é uma coisa há muito tempo que eu não falo. Mas quando eu comecei a trazer o quê? Uma coisa que o pessoal falava demais era o seguinte: o formato da base do nosso bracket, como é que fala? Não tem comparação. Ele me falava o seguinte: cara, você tenta colocar o bracket numa posição que ele não Diferente. parece que o bracket não encaixa. Ele fica né? manco, ele não encaixa. E essa isso é uma coisa que eu lembrava. Essa base, você que é daquele tempo, né? Que você conviveu com essa indústria, que era a E-Company. A E-Company desenvolveu essa base maravilhosa, a Armco comprou a E-Company, e o que ficou de bom, o melhor de tudo que veio da E-Company foi a base dos brackets, que é fantástica. E acho que esse é um ponto... faz tempo que a gente não fala sobre isso, né? Mas a gente fala muito de precisão, muito de toque, e estava lembrando agora, nesse momento, que às vezes o pessoal fala, putz, eu vou colar outro bracket, eu nunca sei se eu colo mais para cá ou mais para cá, né? Porque ele sempre tem um jogozinho. E a gente fala assim, pô, a gente fala de precisão, se você não consegue, não tem precisão. É o centro da coroa. Agora, vamos fazer um parênteses aqui, né? Tem dentes anômalos, né? Tem dentes zoado, como diz o Werner, né? Então, esses dentes, o ideal é você fazer ataque ácido, passa uma resina nele e dá o acabamento igual você vai nivelar um piso, né? Você tira as alterações e depois você cola, deixando a superfície adequada. Mas é muito raro fazer isso. Maravilha. E com relação à sequência de arcos, Davi, alguma mudança, MX, o que você pode falar hoje? Na verdade, assim, eu sou suspeito, gente, que a gente está produzindo um curso novo sobre esportes. E eu acho que, como o Darwin está colocando a interação entre esses arcos iniciais, os Copernicai, e como ele já vai começar, como é que fala, posicionando os dentes em posição de acordo com a interação com o bracket, eu estou achando, sabe, super explicativo, mas eu queria escutar um pouco de você, Darwin. Essa sequência de arco, alguma alteração, algum comentário com relação a isso? Não, a sequência de arcos, tanto para o Kill como para o MX, é a mesma. Eu sempre dei meus cursos mostrando aparelhos, o D2, o MX e o Kill. Quem foi aluno meu sabe que eu tenho esse arquivo de materiais desde o D2, desde 2005. Então, essa relação com o autoligável minha, eu convivi e esmiucei e fui muito observador das reações de cada bracket ao final do tratamento. Porque o que importa para mim é a finalização. Eu diagnostiquei, planejei e desenvolvi o processo de colagem e tratamento como eu diagnostiquei e planejei. O que me interessa é como vai ser esse final. Será que a minha expectativa vai ser suprida, né? Eu vou ficar contente no final? Então, eu não vi diferença no Kill com o MX, exceto, tá? Antes de eu falar o exceto, a sequência é 14, 14 por 25, 18 por 25. Se o 19 por 25 de aço não entrar, você tem que entrar com o TMA, que ele é mais maleável. Depois, 19 por 25 de aço, você dá os acabamentos. Ele é que vai expressar os torques definitivos. Tá. Falei a palavra-chave, torque. O MX e o Kill, nessa sequência de trocas de fios, ele vai levar, quando você usa alto torque e baixo torque, ele vai levar o incisivo para a posição ideal. O que eu tenho notado? O que é posição ideal na ortodontia? É o longo eixo do incisivo passando na parte posterior da órbita, dos dentes. Em certos casos que eu tinha muita retroclinação ou muita biprotrusão, que eu usava na biprotrusão o baixo torque, na retroclinação excessiva o alto torque. No final, a minha expectativa às vezes ficava devendo, o aparelho me
devia um pouco, o MX. Então, eu tinha que dar um torquezinho. Sempre uma birretrusão, por exemplo, que aparece muito em consultório, pessoas que têm aqueles dentes retroclinados, né? Lá no fim, ele me pedia um torquezinho. Um belo dia, eu falei, nossa, eu tenho que pensar isso direito. Aí eu fui avaliar qual é a diferença de torque do fio 19 por 25 para o 21 por 25. Quando essa expectativa veio na minha cabeça, essa ideia, eu tive já um tempo de serviço acabando com o kill. O kill já estava entrando em acabamento e eu tinha um residual de MX para acabar. Aí eu falei, caramba, se o kill é 22, né, de torque, alto torque, e o MX é 17, eu estou dando 5 graus de torque. Que tal, então, eu não terminar com o 19 por 25? Eu terminar com o 21 por 25. Porque do 19 por 21, o acréscimo de torque que vem, que você vai diminuir dentro do slot, é 5 graus. Isso é física. Eu não estou contando nada além de uma realidade matemática. Esses 5 graus suprem as necessidades dos 22 no MX. Então, eu sempre falei para os meus alunos, ó, você trabalha o MX igual você trabalha o kill. É só você acrescentar um número a mais de fio. Só que tem um segredinho. Do canino para trás, você vai ter que desgastar a quina do fio. Do canino para trás, o canino, se você precisar de alto torque, você vai deixar ele com o 21 por 25. Senão, você desgasta ele também. Você pule, usa uma pedra montada verde, de protético, para desgastar metal, e dá aquele polimento nas quinas de canino para trás. Então, ele já expressou os torques que você precisa até o 19 por 25. Porque de pré para trás, o kill e o MX é a mesma coisa. Não existe alto e baixo torque ali. Então, as necessidades técnicas e de acabamento de oclusão com 19 por 25 estão estabelecidas. E aí, esse MX com o 21 por 25 vai expressar esses 5 graus a mais de torque. Foi o que eu terminei casos fazendo isso aí, sem precisar dar torque no fio. Sem precisar aí eu dar vou torque. fazer um parênteses. Tem gente que fala assim, oi? E sem precisar dobrar fio, né, cara? Sem precisar dobrar fio. Aí eu tenho colegas que falam assim, quem faz Damon tem preguiça de dobrar fio. Não, não é preguiça de dobrar fio. Quem faz Damon, ele começou com o fio retangular no segundo, terceiro mês de tratamento. Ele não vai precisar dobrar fio e não é o propósito, porque se tiver que dobrar fio depois do 0,20 redondo, você vai gastar de 6 meses a 12 meses, não é 8, não, é 12 meses a mais de tratamento. Se você dominar bem torque, eu estou falando com 40 anos de experiência de ortodontia. Então, essa realidade, para mim, é o show. É o que me traz pacientes. Nossa, doutor, o meu grupo, todo mundo tem uma tribo, né? Todo mundo tem um meio de relacionamento. E no meu grupo tinha um monte de gente de aparelho, eu coloquei, eu já tirei, e esse pessoal está de aparelho ainda. O que está acontecendo, doutor? Eu falei, nada. O que está acontecendo é que você tem o melhor aparelho do mundo e os outros estão trabalhando com aparelhos arcaicos. Essa é a realidade. Nós não estamos falando nada além de uma pura realidade. A tecnologia é a favor dos nossos resultados. Então, a partir do momento que você domine como funciona essa expressão de torques, a tua realidade clínica vai ser muito mais tranquila, né? Não tem como fugir dessa premissa básica. Vou deixar de perder tempo com atendimentos na hora errada. O meu atendimento, a hora que eu coloquei o 14 por 25, ele já supre 2 meses a mais depois do 0,20 ou 19 por 25 de aço com o aparelho convencional. A hora que eu coloco o próximo fio 0,18 por 25, já supre 4, 5 meses a mais que eu ia usar com o aparelho convencional. E a hora que eu entro com o 19 por 25, eu entro acabando, e o outro ainda eu vou pensar em acabar. Olha que disparidade que existe, né? Então, isso é fantástico. Eu acho que na sua palestra do simpósio você mostra bem isso aí.
Uma coisa é você falar o seguinte, ok, a gente termina em menos de 2 anos, a gente consegue terminar casos simples em menos de 12 visitas, mas se você não souber isso que você está falando agora, se você não souber planejar esse caso lá no começo, você não vai chegar Você vai nesse fazer ponto. uma ortodontia como é que chama? Você fica mecânico, você troca fio, vai ver o caixa no fim do dia e você não está fazendo ortodontia, entendeu? Então, essa realidade é muito cruel, viu? Mas Agora, eu acho que eu boto naquele ponto, é isso que você falou, cara. Tudo bem, tem aquele cara que fala assim, não, eu sou raiz, eu gosto de dar toque na mão, né? eu Fazer ri, aquilo lá. Não, eu tenho que rir. eu não falo nada, mas Ó, eu preciso de eficiência, né? o que eu já notei? Colegas meus, o preconceito é o problema. A Uhum. nossa realidade, a gente tem que ser receptivo. Primeiro, vamos fazer conforme manda o manual. Como é que funciona isso? Né? Vamos fazer desse jeito. Se isso valer a pena, eu não volto mais a fazer o outro, não precisa. Agora, se você vai fazer com preconceito, não faz focado no que você faz de má fé até às vezes, como eu já vi muitas vezes, gente publicar mostrando que o aparelho não presta. O aparelho não tem defeito, não. Nenhum aparelho tem defeito. Quem tem defeito é a maquininha que toca ele, aquele que está no mocho. Né? É um bom ponto. Então, eu sou muito incisivo nisso. Então, a gente tendo ser receptivo e falar assim, eu vou entender como é que funciona isso, tudo vai dar certo. Tá? Eu, por exemplo, eu não trabalho com Invisalign. Uhum. Posso vir a trabalhar? Posso. Eu estou esperando ser melhor do que ainda está. Uhum. Mas o dia que eu entrar, eu quero entender como que é o manual, como que funciona. Eu quero que alguém me ensine passo a passo. É o que nós fazemos nos nossos eventos, é o que nós fazemos nos nossos cursos. Você é o único cara que vende um produto e entrega junto o manual audiovisual com tudo em mãos. Senão, o aparelho fica mais um aparelho. E ninguém vai entender, porque o processo de você assimilar a qualidade de resultado, ele é demorado, ele vai 2 anos. Né? Você gasta 24 meses para assimilar tudo aquilo. Por exemplo, na aula do evento, agora, essa semana, eu mostro lá um caso que eu acho que eu fiz em 21 meses, e se vocês repararem, o aparelho que está na boca do paciente é um D2. Então, o problema não está só no aparelho. O maior problema é quem está conduzindo ele, entender como ele funciona. Aí tudo fica lógico. E a partir do momento que você aprendeu a trabalhar na lógica, a tua clínica é uma dinâmica que só quem faz entende. Eu acho que é bem isso aí, cara. É uma ferramenta de produtividade. Agora, nem todo mundo sai conseguindo dirigir um carro de alta tecnologia, né? Você precisa se ele tiver vontade, tiver paciência, ele vira piloto desse carro. A hora que você Tem dominar o muitos básico, alunos aí, né, publicando coisas maravilhosas. Eu acho que é bem por aí. Mas ela... Pode falar. Não, eu acho que a gente, como é que fala, destrinchou bem essa parte, Darwin, mas eu queria gastar um pouquinho do tempo nosso falando sobre torque, que é essa outra pergunta. Você entrou, falou alguma coisa nesse momento. Então, por exemplo, quando a gente fala o seguinte, high torque MX, high torque Q, tem uma diferença de 5 graus, obviamente, mas você usa em situações diferentes? Ou você poderia me dar alguns exemplos de situações onde você utiliza, por exemplo, high torque, para que o pessoal comece a entender como é que funciona essa cabeça? Bom, primeiro vamos falar da diferença entre o high torque MX, low torque MX e o no Q. Existe um gap de diferença de torques. Por exemplo, por que eu falo para inserir o 21 por 25 no slot 22 no MX? Para conseguir aquela expressão de 22 graus. Então, quando você trabalha com alto torque, baixo torque, standard, se eu tirar
O standard, ele não faz nada. Ele nivela e alinha, tá? Só se o dente estiver muito protruído, ele melhora um pouquinho. Se estiver muito retruído, ele melhora um pouquinho. Existe uma posição ideal do incisivo, tanto superior quanto inferior. Por isso que os torques têm aqueles graus lá. Então, a diferença entre o MX e o Q, de variabilidade entre o alto torque e o baixo torque, o standard fica no meio, então eu não conto ele, porque ele não ajuda em nada. Então, o alto torque para o baixo torque no MX tem 10 graus de liberdade. Perdão, 14 graus de liberdade. E no Q tem 4 só. Entre o alto torque e o baixo torque ao final do tratamento. Então, por isso que o MX, no final, entre o alto e o baixo torque, tem muito grau de liberdade, que eu peço para usar o 21/25. No Q, sobra só 4. Não pode ser menos também, porque você vai trabalhar em um espaço ínfimo que não ajuda em nada. Eu acho que eu não entendi isso aí não, Darwin. Você pode explicar um pouquinho melhor? Que eu não entendi o que é essa diferença. Não tem como passar, porque eu precisaria de imagens, né? Então, vamos ser mais claros. Menos técnico, né? Você tem um paciente com a biprotrusão. Tá? O paciente com a biprotrusão, para você tratar ele pede baixo torque. O baixo torque é 2 graus do incisivo superior. Vou usar o incisivo como referência. Ok. E menos 11, que é o incisivo inferior. Tá? Então, eu vou colocar o menos 11 embaixo, que é o baixo torque, e mais 22 em cima. Perdão, mais 2 em cima. 2 em cima, que é o baixo torque. Low torque. Low torque. E menos 11, que é o baixo torque. No você trazer esses dentes para trás, tá? Para fazer essa mecânica de fazer isso aqui, eu mostro em aulas, tem técnica. Não é simplesmente pôr o aparelho e vai resolver. Tem um monte de coisinha que tem que ser explicado e o aluno entender detalhes. Por isso que existe um curso continuado de 50 módulos de torque. Não é encheção de linguiça, é necessidade de entender. Tá. Eu trago... Só um ponto, acho que é bom explicar. Agora entendi. Você está falando em biprotruso, onde vai ser tratado sem extração, só com correção de torque de dente. Sim. Tá. Então eu pego um biprotruso e faço isso aqui. Eu pego 22, perdão. Eu estou com ele protruso. O normal do incisivo é o longo eixo dele passar atrás da órbita. Toda vez que você olha uma cefalometria e o incisivo está com o longo eixo dele para trás da órbita, é porque ele está protruído. Ele pede alto torque, ele pede baixo torque, perdão. Ele está protruído, ele pede baixo torque. 2 graus. Se ele tiver com 25 graus, o 22 graus não vai deixar ele com 22 graus. Tá? O 2 graus não vai deixar ele com 2 graus. Aqui entra a necessidade de um painel. Ele vai deixar ele com 2 graus mais 12. Que é então, a folga o incisivo do bem arco. colocado é em torno de 10 a 15 graus. Então, ele está super protruído. O que esse break vai fazer? Vai trazer ele perto do ideal, que é próximo de 15. Tá? O baixo torque, ele não vai trazer para 2, ele não vai trazer para 6, ele não vai trazer para 8, ele não vai trazer para 10, ele vai trazer para aproximadamente 14 graus. Porque tem uma folga, é isso, né? Porque tem uma folga. Vamos supor que eu tenho outro paciente com birretrusão. Eu vou usar o quê? Alto torque. Eu uso o alto torque em cima e o inferior, o baixo torque virado de cabeça para baixo e virar alto torque. É o único dente que permite o giro. Ele já vem de fábrica assim, porque a face vestibular do incisivo inferior é plana. Então, ele vai fazer protrusão. Ele vai levar o dente para os 22 que o Brecht marca? Ele vai levar o dente para mais 11 que o Brecht marca? Não. Porque nessa viagem, ele tem um gap, um grau de liberdade de 12 graus para os dois lados, que é 24 graus.
Então, o que está retruído, ele não vai para mais 11, ele vai para 0. 0 menos 1. E o que está retruído em cima, ele não vai para 22, ele vai para 22 menos 12. Ele vai entre torno de 10, 12 graus. Então, esse gap entre o que o alto torque faz nisso aqui e o que o baixo torque faz nisso aqui, no MX, você tem um desvio padrão de grau de liberdade de 10 graus, é muito. Por isso que perde mais torque. Tanto para um lado quanto para o outro. E no Kill, não, o Kill é 4. Você terminou lindo, maravilhoso. As aulas minhas são todas, os casos clínicos são todos no término demonstrado a cefalometria do paciente. Mas não é a cefalometria traçado, porque o traçado é complicado. Eu não gosto. Eu pego a radiografia do paciente e traço em cima do dente para o aluno ver a realidade clínica. Tá? Não tem que ser real. O cara tem que olhar e acreditar. Ele não pode ter dúvida em nada. E isso mudou minha vida. Tá? Eu fecho os casos em cima dessa realidade. Então, deixa eu ver. Eu acho que o que você está falando é exatamente isso. Em caso onde você precisa trabalhar simplesmente a movimentação dentária, ou seja, não é um caso de extração, não é um caso de... É um classe 1 onde você precisa mudar a posição. A posição desses dentes, high torque, low torque, é exatamente isso. É trazer ele para a posição que você deseja, partindo do pressuposto que esse bracket nunca vai estar expressando 100% do torque por causa do play no arco. E esse não expressar o 100% do torque, ao mesmo tempo, ele expressou o 100% do torque, porque ele vai terminar na posição ideal. Tá? Ele não é feito para terminar com 22 ou 2, ele é feito para terminar entre 10 e 15, que é o nosso incisivo bem colocado no sorriso. Isso tem um trabalho de um autor que chama Easton, que deixa muito claro. Ele pegou manequins, as mulheres mais bonitas de Hollywood, e fez um trabalho lindo, que ele usa 2/3 da coroa em relação ao plano de Frankfurt. E fica esse 90 graus que dá nesses 2/3. Eu comecei a ver meus casos e fazer essas medidas. Depois, um dia, eu parei. Sabe aquele insight, né? Eu comecei a pegar esses dentes que estavam todos nessa posição e traçar o longo eixo do incisivo. Distal da órbita. Então, ninguém precisa saber do Easton. O próprio Steiner já deixou para nós lá o longo eixo do incisivo passando atrás da órbita. Né? Legal. Tangenciando a órbita. Darwin, então vamos seguir um pouquinho mais nisso aqui. Se eu sei que ele funciona dessa maneira, por exemplo, num classe 2, que eu vou trabalhar com mecânicas de elástico, o que eu sei é exatamente isso. A maior dificuldade do pessoal na utilizar mecânicas de elástico, você vai perder controle desses incisivos. Né? E vai retroclinar ele. E vai retroclinar, é isso? É o que o Standard faz. Trabalhar. Então, se você for tratar a classe 2, nunca coloque Standard em cima, sempre alto torque. Nunca coloque Standard embaixo, sempre baixo torque. Porque a mecânica de classe 2 porque a mecânica de classe 2, ela é protrusiva embaixo e retrusiva em cima, além de extrusiva, né? Então, se eu trabalhar com brete compensando isso aí, eu sempre vou trabalhar bem o caso. A não ser que você volta na ortodontia antiga, que eu não faço mais, que você, para tratar uma classe 2, você retroclina o excesso que pode o dente superior e protrui o máximo que pode o inferior. Aí o paciente termina com aquele sorriso sem graça que a minha geração fez na década de 90. Né? Essa é a teoria da compensação, né? É isso que tinha aquela prescrição classe 2 que você trazia. Tudo compensatório. Inclusive, os brackets vinham com angulação compensatória no slot. Nós não falamos mais de angulação no nosso meio. Angulação não trata malocruzado. Para mim, ela piora. Ela disfarça. Né? Nós estamos falando de tratar. Mas, Darwin, eu ponho o alto aqui, o baixo aqui, não retrui aqui, não protrui aqui, mas eu não fecho o caso. Então, você diagnosticou errado. O caso era cirúrgico. Tá? Eu tenho resposta para tudo. Tudo que vir de pergunta, não tem pegadinha aí. Ou você diagnosticou certo, ou você não diagnosticou certo. Mas eu quero compensar. Então você usa standard e deixa o paciente feio no final.
Tá, então explica um pouquinho agora o oposto. Vamos tentar buscar o raciocínio Classe 3. oposto. Num classe 3, onde É eu vou estar inverso. fazendo exatamente Alto o movimento torque inverso. embaixo e baixo torque em cima. Eu não quero que o de baixo retrua na minha retrusão, na minha mecânica, eu vou usar elástico de classe 3, né? Eu não quero que o inferior retrua, então eu coloco o alto torque, que é o baixo torque de cabeça para baixo. E o superior eu uso baixo torque. Por quê? A mecânica de elástico vai protruir isso aqui, ó, de elástico, quer que seja. Aí ele vai terminar bem. Ou seja, o mais 11 no dia? inferior chega no máximo a mais 1, 0. Vai terminar no 0, que é o ideal. E o 2 superior, ele não vai Não, passar de 12, tem mais 12. 14. Ele vai terminar com 14, 15. Entendeu? O Kiel tem esse predicado que é fantástico, né? E tem todos aí, fora isso aí, tem uma gama de situações, por exemplo, casos cirúrgicos, aí tem que fazer curso, né? Aí é outro mundo. Aí não dá para a gente, num bate-papo aqui, explicar as nuances que o caso cirúrgico exige. Mas, a grosso modo, a classe 2, a classe 3 e a classe 1, nós demos a receita aqui agora. Perfeito. E Davi, vamos lá. A gente falou sobre classe 2, a gente falou sobre classe 3, mas eventualmente você tem dentes fora de posição. Por exemplo, às vezes você está lá tratando um classe 1, mas você tem os dois lateralzinhos lá para o palatino. Né? Como eu havia dito agora de pouco, que existe a diferença do MX para o Kiel, que são 10 graus entre o alto e baixo torque para 4 graus no Kiel, você vai usar no lateral o bracket que vem para ele, que está, vamos supor, o lateral nasceu cruzado no inferior. O que você vai usar? Você vai usar standard? Alto torque? Não. Alto torque você protrui. Você protrui a coroa e a raiz fica. Aí fica, no término do tratamento, fica a gengiva hiperênica que não sara nunca. A gengiva tem que ter uma espessura e por igual de molar a molar. Ela pode ser mais fina, mais grossa nunca, porque ela vai entrar em contato com a alimentação, vai inflamar, e é o que mais acontece no lateral, que colocaram a coroa e a raiz ficou para trás. Então, o bracket standard e o bracket alto torque, num lateral cruzado, esquece, não põe não, que não vai terminar legal. O que a gente coloca? Coloca o menos 5. É menos 5 ou menos 6? Menos 5. Menos 5, que é baixo torque, tá? Por quê? O baixo torque, quando você chegar no fio retangular 19 por 25, você já passou por 2 fios antes retangulares. Ele vem arrumando essa raiz, que a coroa foi. No nivelar e alinhar, a coroa vai. Mas a raiz fica. Se você não tiver uma sequência de fio retangular, um slot que responde às suas necessidades, e com um torque negativo, a raiz vai ficar para trás. Então, os casos meus que tinha isso aí, a hora que eu termino, as raízes dos incisivos laterais, no sorriso tem uma harmonia de gengiva, dente, rebordo, é tudo igual, tudo harmonioso. Esse é o sorriso bonito. Existe o bom e existe o ótimo. E nesse mundo aí, o ótimo está muito longe do bom. Não vou falar outro nome para o bom, tá? Mas é lá que ele está. Tá? A diferença é gritante. Entendi. Não, faz sentido pensado, sim. Ótimo. É assim que funciona esse mundo aí. E depois que você assimila isso aí, a outra pergunta que eu ouço demais, mas você tem que ter um arsenal de bracket no consultório. De jeito nenhum. Eu tenho 3 caixinhas. Uma sequência de alto torque, uma sequência de baixo torque na caixinha, em cima e embaixo. Quer dizer, o alto torque embaixo eu não tenho. Eu tenho alto torque, o de baixo só vira, né? E eu tenho uma meia dúzia de standard. Raramente eu uso. Hoje, a minha vida clínica se resume a alto e baixo torque. Porque eu sei, vamos supor, eu tenho um dente protruído, tá? E eu erro. Vamos lá, eu erro e coloco um baixo torque. Perdão, eu coloco um alto torque.
No nivelar e alinhar, a hora que terminar o nivelamento e alinhamento, ele vai continuar. Ele vai baixar o dente para a posição ideal, mas sem complicar a tua estética. Então, se eu errar um torque, colocar alto no baixo, baixo no alto, eu não complico a boca. Não vai haver nada de perigoso, como eu já ouvi falar. Você vai passar por um processo que chama aprendizado, mas ele não condena você. Você fala, nossa, aqui o bracket não está funcionando como eu quero. Aí você vai ver, coloquei o bracket errado, põe o certo, aguarda um pouco e as coisas vão para o lugar. Né? Então, assim, tudo é muito simples. Não existe complicador nisso aí, como alguns veiculam, né? Talvez assim, há um tempo atrás, na verdade, a gente lançou um kit, algumas pessoas solicitaram para a gente que a gente simplificasse a escolha de torque, né? E daí nós lançamos um kitzinho com vários, com os brackets de high torque e low torque na mesma caixinha. Mas realmente acho que falta, às vezes, um pouquinho de orientação do pessoal sobre como utilizar isso de maneira mais adequada, né, dentro do consultório. É uma linha, é uma fase de aprendizado que infelizmente, nós temos que passar. Tá? A vida é feita de aprender, desaprender e aprender de novo. Ainda hoje eu recebi um zap do Alberto Consolaro falando exatamente isso. Infeliz daquele que não aprende de novo e desaprende aquilo que aprendeu até então. E no nosso mundo não é diferente. Porque está numa dinâmica tal que em questão de 5, 6 anos, você acorda, você não tem como pegar o bonde mais. É muito dinâmico. Você manter uma clientela exigente, como é a tecnologia de hoje, nossos clientes fazem as perguntas para a gente, já vem informado pelo celular. E dependendo do que você responder, ele vai confirmar no celular na hora. Então, nós temos que estar muito bem informados e atualizados para que o que você vende, a hora que ele for procurar, é real, é palpável. Então, não fecha a conta. E você vai perder o paciente. Ele vai acreditar nos outros, né? Então, é mais ou menos isso aí. Eu só posso... onde que a minha clientela, eu angario ela, eu seguro ela no meu consultório. Eu mostro resultados finais. Eu falo muito pouco do início de um tratamento, porque não interessa para ele. Ele me pagou o resultado final. E quando você mostra o antes e depois do resultado final do sistema demo, e eu tenho tempo de ortodontia, o que eu fazia, os sistemas convencionais, até onde eu chegava, e eu não me considero um ortodontista medíocre no que eu já fiz de ortodontia na vida, é muito diferente. É muito diferente. Você sabe que, bom, a gente tem feito isso até, eu mandei para vocês toda essa parte, essa nova linguagem de marketing que a gente está começando a trabalhar. A gente está exatamente começando a colocar de uma maneira assim, ainda não tão dura, mas exatamente os limites não, desculpe, mas aonde que a gente consegue estar chegando, né? Eu acho que tanto em termos de tempo de tratamento, por baixo, nossas pesquisas que a gente tem visto aí, é uma redução de 30% até 50% em casos simples, trabalhando com demo, uma redução violenta, 30%, 40% da quantidade de visitas. Aliás, aquela sua pesquisa, né, eu me baseei até naqueles 50 casos lá daquele estudo lá da faculdade. E eu acho que é importante todo mundo entender, e por isso que é importante a gente estar tendo essa conversa, que eu, pelo menos, me esforço muito para que todos entendam que vejam as possibilidades, né? Eu acho que as conversas que eu estou tendo com o Darwin, de mostrar quais possibilidades, de como é que você pega um bracket, por exemplo, né, em um lateral, não precisa nem ser em todos os dentes, mas em um lateral, e essa escolha pode fazer uma diferença enorme no seu tratamento, em termos de eficiência, de tempo. Eu acho que essa que é a parte mais importante, né? Não só isso, dor também, porque no final, um bracket lateral, se você for dar torque individual,
O paciente ele sai da cadeira olhando feio para você, porque vai doer. E assim não, ele não notou que ele foi tratado isso aí e não sentiu dor. O que, aqui, assim, são duas coisas que você me falou, Darwin, que eu gostei muito. Você falou, e para mim isso me chamou muita atenção, falou assim, você não acelera a movimentação, mas você pode atrasar demais essa movimentação. Sem dúvida. Você fica passeando o fiozinho na boca do paciente e o dente não vai para onde ele tem que ir. Né? Se você tem uma sequência de fios retangulares, é óbvio que o dente vai. Não tem jeito de falar, não, isso é falso, isso não é verdade. Não, é impossível. Né? E quando você fala que é exatamente isso, a partir do segundo fio, 3, 4, sei lá, meses, você está indo no retangular, já levando esse dente para a posição correta, se esse bracket já tiver previsto essa posição, se ele já tiver planejado para essa posição final, é o melhor dos mundos. Eu acho que eu não tenho como ter essa visão mais clara do que você deixou agora. Não tem jeito. E o melhor ainda vem por aí, né? Aquele fio que nós participamos do lançamento dele lá em Los Angeles, Smart Art, que ele tem a dureza necessária em cada região. No molares ele é mais duro, no pré-molares ele é menos, lateral ele é mais macio, central ele é mais duro. Ele tem as forças. E não é um autor qualquer que pesquisou isso aí durante mais de uma década, que foi o Dr. Burston, né? E quem foi o dentista, o profissional que efetivou ele fisicamente, né, por tecnologia, foi um brasileiro. Então, isso aí... A patente é do Vecili, era, né? Ele vendeu. Ele vendeu para a Orna. Então, você nota que vem coisa muito mais agradável pela frente, que agiliza, que determina um tempo de tratamento muito claro, com um resultado final, sem estresse, sem ficar depois das 6 horas da noite fazendo... ai, meu Deus, o que eu vou fazer nesse dente? Será que se eu pôr uma resina aqui em cima, ele gira? Será que aqui ele dá... não vai ter isso aí. Não existe isso aí na nossa vida. Eu termino meu dia, 15 para 6, já estou fechando o último paciente, eu vou embora. Nós temos que tirar exigências do nosso dia a dia. Nós temos que ser objetivos, claro. Eu acho que o maior mérito que você tem, Darwin, é você ter simplificado a mecânica. Tá? Você está começando a traduzir muito, exatamente, eu acho que não existe palavra melhor que simplificar, né? Que não é tornar fácil, você está simplificando, você está tentando explicar para o pessoal como fazer esse raciocínio e as pessoas conseguindo fazer esse raciocínio, como a mecânica vai ser simplificada e os resultados vão vir de maneira mais eficiente. Carlos, eu comecei minha ortodontia fazendo bag. O primeiro tripodonte que eu fiz, eu tinha que fazer todos os negócios de bag e diagramado. Nunca me imaginei, passou pela minha cabeça, e para chegar no fio retangular, você tem que fazer um curso, você tem que ser bom. Quando chegar no fio retangular, era 21 por 25. Aquilo era um negócio assim do outro mundo. Hoje não. Hoje você tem uma sequência objetiva de fios, a clínica anda fácil. Gente, eu tinha 5 cadeiras, eu trabalhava com 5 cadeiras, hoje eu trabalho com 2 e ganho a mesma coisa que ganhava com 5. Então, alguma coisa está diferente nisso aqui. E menos despesa, vamos colocar bem claro. Despesa, eu não tenho mais 11 assessoras no meu staff, eu tenho uma só. Eu não tenho mais, vamos supor, eu tenho 400 pacientes, eu tenho que ver os 400 no mês. Não, tem mês que eu não vejo 150, tem mês que eu vejo 250, tem mês que eu vejo 300, mas nunca vejo os 400 no mesmo mês. Isso não tem preço. Você está ganhando, produzindo, sem ocupar o teu tempo útil de trabalho. Esse é o segredo do sistema dele. Também, né? É uma ferramenta de eficiência. Mas legal, Davi. Puta, cara, realmente acho que era isso que eu queria estar batendo papo agora nesse momento. Eu já terminei de editar a aula do simpósio.
eu acho que vai surpreender bastante gente em termos de começar a repensar várias coisas sobre os torques. Essa palestra, na minha visão, essa palestra, esse bate-papo, né? A gente está chamando de esquenta, ele vai ajudar o pessoal a entender muita coisa, né, nas próximas aulas. E acho que essa que é a parte mais importante, tornar, primeiro, essa transição mais simplificada, mas principalmente deixar o pessoal entendendo que não é simplesmente usar um bracket, não é usar o que está na caixinha, é pensar em como esse produto vai estar ajudando esse pessoal a melhorar em termos de produtividade. Quando você fala dos próximos passos, acho que eu já posso falar, gente. Nós estamos em fase de pré-venda, fases iniciais, já do Demo Última, lá nos Estados Unidos, um grupo muito pequeno de professores, e a previsão é que a gente reduza em mais 3 a 6 meses o tempo de tratamento. Tá? O Darwin já está sabendo, eu gente vai assisti ter... a palestra do Demo, o Verbo assistiu, o pessoal assistiu, né? Uhum. Então, bem-vindo aí, algo gratificante profissionalmente, né? E por isso que chama último. Acho que daí para frente não tem mais o que fazer. Cara, nós vamos ter... É complicado, né? Você sabe, eu acho que é o ponto que você fala, cara, colando bem, que, assim, você dá uma ênfase que eu nunca vi ninguém dar nesse ponto de colagem, como eu vejo você lá. E para mim foi faz um divisor de águas na sentido, vida. cara. Faz um sentido. Quanto mais eu vejo seus casos, mais eu entendo o que você quer falar, né? Essa realidade de você pensar no início, o término, eu chamo de diagnóstico e planejamento, você balizou ele, você encaixou tudo. Eu gastei mais de 12 anos tentando equalizar essas pecinhas que ficam dentro dessa caixinha que chama colagem, nivelamento, alinhamento e acabamento. O torque refina no final, a colagem refina no início e a sequência de fios refinou o meio. Eu não tenho mais que me estressar. Eu tenho a tecnologia de ponta nas 3 situações, nas 3 fases. Colagem, desenvolvimento, que é a sequência de fios retangulares, e acabamento, que é o torque customizado, que é o torque individualizado. Gente, não tem ortodontia mais tecnológica, mais refinada do que isso. O conhecimento ortodôntico você já tem. É só refinar o quê? O diagnóstico e planejamento. Senão, nada disso vai valer a pena. Você cai sempre na mesma... Eu brinco sempre que é igual carro. Na época que eu era garoto, a gente andava no Paraná e os carros passavam no mesmo lugar, então ele não conseguia andar, a não ser que seja dentro daquela valeta que passa os pneus. Quando eu lembro, meu pai tentava andar fora, escorregava e caía dentro. Se você não seguir a baliza de entender esses 3 processos com diagnóstico e planejamento, você sempre vai escorregar e cair na valeta, que é aquilo que você sempre fez, né? Sempre cai no passado. E eu já me peguei nisso aí. Eu já me peguei em certas fases que eu sou muito observador. De repente eu falo, não, eu estou fazendo ortodontia do straight wire. Para, não é isso que você está fazendo, vamos lá, né? Então, quem foi aluno meu sabe, vocês olham meus casos, vocês não veem conjugados. Não precisa. Com a qualidade de fios e aparelho que nós temos, a necessidade de conjugado é ínfima. Quem é ortodontista sabe, quase não precisa. Então, muita coisa boa está acontecendo e nós temos que tirar proveito disso, porque os que tirarem proveito disso estão sempre andando na frente. Eu não tenho medo de falar isso. Maravilha, Davi. Cara, eu acho que era isso. Vamos parar por aqui, a gente fala a noite toda, o sol já está se pondo. Aqui também, aqui daqui a pouco está começando a escurecer já. Ó, aqui tem um lugar que os beija-flores vêm tomar o suquinho deles, né? Do lado aqui. Eles já estão gritando lá, olha, vai embora daí que eu quero jantar. Né? Mas é isso, Davi. Você falou mesmo. Eu falei, vamos falar meia hora. Você falou, vai dar 1 hora. Eu falei, puta, pior que deu 1 hora mesmo. Não tem jeito, cara. Conversa nossa, tem jeito. meia hora não dá certo. Mas tá bom. Então tá bom. Gente, muito obrigado pela presença. Agradeço demais, agradeço ao Davi por ter participado disso aqui, esse bate-papo.
para a gente é sempre... Eu aproveito demais, até pelo fato de a maior parte dos vídeos eu estar editando também. Eu gosto muito de me aprofundar, e é interessante como eu vejo essa evolução no que o Darwin está falando, essa maneira dele ensinar. E a gente se vê no simpósio. Na verdade, hoje é sábado, faltam mais 4 dias. Daqui a pouco a gente se fala. E eu também quero agradecer o pessoal que está assistindo, né? E eu sempre noto nessa conversa nossa que você já está mais ortodontista do que eu imaginava, tá? E isso é bom. Nada melhor do que quando você vai investir em algo, saber que quem te proporciona aquele material, ele é envolvido com o processo. E eu já vi gente envolvida com o processo, igual você, eu não conheço, tá? Parabéns, Carlos. E vamos ao simpósio. E vamos ao simpósio. Valeu, Darwin. Vou parar de gravar, então. Um abração para você.